O único Jesus a quem o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, é aquele que é o Evangelho, e é aquele em quem o Evangelho está encarnado nele. Qualquer outro nome, Jesus, que não carregue o Espírito, a coerência, a encarnação do Cristo histórico no Evangelho, é demônio. É salteador, é Satanás mais enganoso do que quando ele se manifesta como Lúcifer. É o Satanás disfarçado de um Jesus que não é o Cristo. Essa que é a diabolice horrorosa. Pense nisso, pense de todo o coração. Jesus permite que muitas pessoas tenham acordado para saírem do ventre da besta e para abraçarem o Evangelho da nossa salvação. Por favor, não deixe que ninguém fique mais brincando com a sucuri espiritual. E nem brincando de mover, nem brincando de moda do Espírito Santo atual. Porque o teu Espírito é santo e é único. E os modos do Espírito Santo são os modos de Jesus. Porque Jesus disse: vós recebereis do que é meu, do meu Espírito, portanto do meu caráter, do meu jeito, do meu modo. O Espírito Santo é igualzinho a Jesus, é igualzinho o Evangelho. O Espírito Santo não é um ente à parte, com uma personalidade que pode ser antagônica ao Espírito de Cristo. Jesus disse: vós recebereis do que é meu, do Espírito que o Pai vos enviará. É o meu Espírito, por isso se diz, é o Espírito de Cristo. Por isso se diz, receberam o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é segundo Jesus do Evangelho, é segundo o Evangelho de Jesus. E não segundo nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhuma religião, nenhum cristianismo, nenhum diabo disfarçado de cardeal ou de pastor, ou de qualquer coisa, de profeta ou de profetisa. Se não for como Jesus, eu digo: sai daqui, demônio, em nome de Jesus. E que você entenda, e que deixe de ser enganado. Filhinhos, fugi dos ídolos. Vem e vê TV. O canal é você. Gente querida, eu quero ler em Malaquias, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Aliás, no fim do ano passado eu li esse texto e comentei aqui no Papo de Graça, mas no dia de hoje, ele é o texto de hoje. Eu não me sinto na obrigação de não reler nenhum texto que eu li há pouco tempo para você, de não falar sobre ele. Falarei todo dia, se for o caso. Assim, a liberdade da verdade da hora. Agora, ó sacerdotes, pastores, mestres, vós que pretendeis mediar, ensinar, sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, para vós outros, este é o meu mandamento. Mandamento para os que estendem a mão. Mandamento para os que fazem oração pelos outros. Mandamento para os que ensinam. Mandamento para os que casam. Mandamento para os que enterram. Mandamento para os que ungem. Mandamentos para os que dizem: venha receber a minha oração. Mandamento dos que dizem: estenderei a minha mão e o Senhor operará. É, para todo mundo que assim se sente. E o Senhor diz, e eu vou ler isso aqui no Espírito de Jesus como chave hermenêutica, porque tem coisas aqui
que ficaram obsoletas depois da cruz e da ressurreição. Por exemplo, o verso 4 está obsoleto. A carta aos Hebreus nos diz que essa aliança de Levi foi superada pela ordem de Melquisedeque, que não tem nada a ver com essa coisa tão pequenininha e tão geográfica e tão minúscula. Nós estamos num outro nível agora. Todavia, o espírito do que está dito, você observa presente em Jesus nas exortações que ele fez à liderança, aos sacerdotes, às autoridades do templo dos judeus, no mesmo espírito, na mesma força. A gente observa em Pedro, observa em Paulo, no mesmo espírito, na mesma força. Quem conhece o Novo Testamento sabe o que eu estou dizendo. Quem não conhece, não conhece. Agora, sacerdotes, para vós outros é este o mandamento. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração glorificar meu nome, exaltar minha palavra, ensinar o meu caráter, o Evangelho, diz o Senhor, eu enviarei sobre vós a maldição. Qual é a maldição? É a maldição da hipocrisia, a maldição da mentira. A tua hipocrisia cumprir-se-á em ti. A tua mentira realizar-se-á em ti. A tua tese cumprir-se-á em ti como antítese. O teu anúncio realizar-se-á em ti como negatividade, se tu tiveres dito alguma coisa poderosa para alguém. A tua prosperidade transformar-se-á na tua calamidade, diz o Senhor. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração, obedecerdes o Evangelho, que é o meu nome, o nome de Jesus é o Evangelho é o nome de Jesus. Não existe um nome mágico de Jesus divorciado do caráter dele, do Evangelho e do ensino dele. É uma coisa só, ele é uma pessoa. Ele não é amuletos departamentalizáveis. Se não o ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao Evangelho, primazia ao Evangelho, buscá-lo em primeiro lugar, eu enviarei sobre vós a maldição, e eis a maldição, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Você estende a mão para lá, nenhum mal te sucederá, desgraça vem nele e vem em ti, porque você ficou tão porco que Deus diz chega. Um feiticeiro abençoando ofenderia menos a Deus porque ele é ignorante. Mas você, que sabe o Evangelho e vive contra ele, o desensina. Eis o que Deus diz hoje. No mesmo espírito do que Jesus disse quando disse filho do diabo, quando disse Satanás é o vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. João 8, mesmo espírito. Mateus 23, mesmo espírito. Filho do inferno, sepultura caiada. Você está pensando que Jesus não falou com os religiosos hipócritas desse espírito? Ele nunca falou assim com a prostituta, nem com adúltero arrependido, nem com quebrado, nem com caído, nem com aflito, nem com ignorante, nem com o povo. Mas com esses mediadores sacerdotais foi assim que ele falou, e falará, e fala agora. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Está chegando a hora em que todas as bênçãos, inclusive as mentiras indutoras, das sugestões dos feiticeiros da prosperidade vão começar a se cumprir como desgraça na vida dessas pessoas, porque o Espírito de Deus o fará. Porque o Espírito de Deus o fará. O tempo da brincadeira vai receber um basta gritante na cara de todo mundo.
amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, vocês não percebem? Como que vocês vão prometendo, vai desgraçando a vida das pessoas, e vocês que vão recebendo essas unções, não perceberam ainda a desgraça que isso vem causando na vida de vocês? Como vocês estão sendo amaldiçoados ao invés de estarem sendo abençoados? Sim, assim farei, diz o Senhor, porque vocês não propõem converterem-se a mim nos vossos corações, porque vocês endurecem e recalcitram, porque a ganância de vocês é o dogma, é o Deus que vocês servem. Mamon é o Senhor das vossas almas. Eis que vos reprovarei a descendência, os filhos de vocês, a família de vocês, a casa de vocês. Vai provar o cocô de vocês. Atirarei excremento, atirarei merda, atirarei caca, atirarei bosta nos vossos rostos. Tradutor aqui da Sociedade Bíblica é tão pudico, botou excremento, valendo hebraico que está escrito. Veja o que veio direto do Espírito Santo para o escriba judaico, se foi excremento ou se foi bosta. Eis que vos reprovarei a descendência e atirarei bosta nas vossas caras. Cocô dos vossos sacrifícios, cocô dos vossos cultos, a caca dos vossos cultos, das vossas mentiras, das vossas hipocrisias, dos vossos adultérios, das vossas seduções durante os cultos, das vossas pregações de sedução. Atirarei o excremento da vossa produção na vossa cara, na cara dos vossos filhos, das vossas famílias. Pouparei apenas os que se quebrantarem, porque as mulheres e os filhos que forem cúmplices dessa falsidade receberão na cara o excremento como volta. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento dos vossos sacrifícios nas vossas caras. Sim, vocês vão ter que conviver com o cheiro da caca espiritual de vocês, para junto destas coisas sereis levados. Vocês vão ter que habitar uma latrina espiritual. Abrirei uma fossa de fedentina indescritível. O exalamento da produção de vocês será o hálito que vocês respirarão e que a casa de vocês respirará e que o povo logo, logo sentirá. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, esta palavra no dia de hoje. Vocês vão saber. Vocês são filhos da casa de Levi, da religião. Vocês que acham que os sacrifícios de vocês me agradam. Vocês, reis das campanhas espirituais, saibam disso. Então sabereis que eu falei esta palavra neste dia, diz o Senhor. Sim, a minha aliança com aquele que é digno, com aquele que está acima da casa de Levi, que é segundo a ordem de Melquisedeque, que é o meu servo sofredor e obediente, cujo nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Diz o Senhor, a minha aliança com ele é de vida e é de paz, para com aqueles que seguem a ele a palavra dele. Ambas lhe dei eu, para que temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Olha a descrição que Malaquias faz desse servo obediente, do Jesus homem que temeu, tremeu
e disse: uma comida eu tenho para comer, e essa consiste em fazer toda a vontade do meu Pai. Por isto, não seguindo aos sacerdotes cujas bênçãos já se transformaram em maldição, mas seguindo a Ele, que me ensina o temor do Senhor, porque Ele mesmo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, como diz o escritor de Hebreus, Ele mesmo andou na mesma obediência ao Pai, que Ele me manda andar, Ele mesmo obedeceu toda a palavra do amor e da sinceridade que Ele me manda cumprir. Por isto, a verdadeira instrução está na boca de Jesus. Só na boca dele. E a injustiça nunca se achou nos seus lábios, nem se achará jamais. Portanto, ninguém que fale em nome de Jesus lhe ensinará nenhuma forma de injustiça. Sim, o Senhor Deus diz acerca desse, em quem Ele diz: eu tenho todo o meu prazer. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele me apartou da iniquidade e me tem apartado todo dia. Não fora esse que amou a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, como ninguém nunca amou nem a Deus nem ao próximo. Esse que disse ao entrar no mundo: eis aqui estou, cumpra-se em mim toda a tua vontade, que é Jesus. Esse me deu a verdadeira instrução, e da iniquidade apartou a muitos, e me aparta hoje, e quer apartar você por essa palavra de vida. Porque os lábios do sacerdote, daquele que se dedica ao ensino, à pregação, à instrução, explicitamente ao serviço do próximo, como uma causa integral da vida, reconhecido por todos, como sendo um chamado dele ao qual ele se dá com todo amor. Sim, dos lábios os lábios desse indivíduo devem guardar o conhecimento. Todo aquele que cumpre esse papel, e só pode cumprir esse papel se for espontâneo, se for um chamado, ninguém se oferece para isso. Isso não é cargo, não. Isso é algo que nasce na gente, como um órgão de Deus em nós. Sim, esse que tem essa consciência deve guardar o conhecimento. E da sua boca devem os homens procurar instrução, vida, caminho de vida. Porque ele ou ela, falando o Evangelho ou se identificando com ele, são mensageiros de Deus. Deles não deve proceder outra coisa senão o que de Jesus procedeu: instrução, justiça, retidão, o apartamento da iniquidade, o afastamento dela e o conhecimento de Deus como experiência no temor de Cristo, que constrange a nossa consciência a andar com Ele em amor que obedece alegre e contentemente. Mas vós vos tendes desviado do caminho, mas vós vos tendes desviado do caminho. Ah, veja quanto desvio do caminho, meu Deus, quanta Nossa Senhora de crente também, a igreja, quanto profeta doido, quanta profetisa, quanta bênção de Toronto, quanta loucura, quanto desmaio, quanta mentira, quanta falsidade, quanta profecia de morte, quanto hino assassino. Meu Deus, quanto demônio no meio disso tudo, e você não enxerga que o apartamento, que o afastamento, que o desvio do caminho é total. Pelo amor de Deus, não peque contra a verdade, pelo menos admita isso. Vós tendes vos desviado do caminho, e por vossa instrução, é o Senhor dizendo aqui aos sacerdotes, aos pastores, aos instrutores: vocês se desviaram, e por causa da instrução de vocês, que se adequa ao desvio de vocês,
porque ninguém se desvia do caminho e não acaba desviando a instrução, adequando a instrução, pervertendo o ensino. E vós, por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Prestem atenção, gente. Pastores, padres, instrutores, ensinadores, pais, mestres, guias de cego, evangelizadores, crentes ufanistas que creem que carregam a palavra da verdade, que gritam em toda parte as certezas que vocês dizem trazer arrogantemente no coração. Ouçam o Evangelho. Vós vos tendes desviado do caminho do Evangelho, e por causa da vossa pregação e instrução, por causa do vosso ministério, por causa das vossas falas, por causa dos vossos pseudo-testemunhos arrogantes, tendes feito tropeçar a muitos que dizem: se Deus é assim, eu não quero. Violastes o Evangelho, largastes o caminho da vida e vós construístes para vós outros a vereda da lucratividade, do engano, pastoreada por Satanás. Por isso, também, eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do mundo. Olha que veredito. Depois os caras ficam dizendo: não, o mundo nos odeia só porque a gente é de Cristo. Não. Se nós fôssemos de Cristo, o mundo poderia até nos odiar por outras razões, pelas boas razões. O mundo nos odeia é porque nós usamos o nome de Jesus e somos a cara do diabo. E o mundo diz que gente mais feia, nojenta, hipócrita, insuportável, intragável. E cumpre-se a profecia de Malaquias. O Senhor diz: porque vocês são assim, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo. Dia a dia eu estou vendo esses que ainda têm um reduto de milhões de ignorantes que os seguem, mas se tornarem dia a dia desprezíveis diante de 200 milhões a mais do que o que eles conseguem reunir, desprezando não só a eles. Se o desprezo fosse a eles, dos males o menor. Mas nesse desprezo a eles, eles desprezam o Evangelho. Eles ficam sem querer ouvir o nome de Deus. 80% do ateísmo brasileiro foi gerado pela hipocrisia evangélica. Saibam disto. São filhos de crentes, 80% dos ateus vigentes, por causa dos sacerdotes que tiveram, dos ensinos que tiveram. Por isso, o Senhor diz: eu fiz vocês ensinadores do engano, desprezíveis e indignos diante desta geração, visto que não guardastes os meus caminhos, a minha palavra simples, e vos mostrastes parciais, interesseiros, na aplicação da verdade, manipuladores do próximo, vinhateiros que mataram o filho quando foi enviado, conforme a parábola que Jesus contou. Assim sois vós. Matemos o filho, anulemos o Evangelho, calemos a palavra e os que dela ainda falam, e apoderemo-nos da herança. Mas eis que o dia da visitação chegará. Vem e vê TV. O canal é você. Eu quero conversar com você que hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo tudo que foi dito desde o início, uma sequência da mesma coisa, e você ouviu a palavra de Deus em Malaquias 2, lida e interpretada tendo Jesus como chave hermenêutica, chave interpretativa. O Evangelho diz que isto continua. Prova disso é Paulo, falando com o procônsul Sérgio Paulo, falando com Elimas o Mágico,
que queria desvirtuar o procônsul Sérgio Paulo com as suas magias, enganos e truques. E Paulo pregando para o procônsul. E o outro indivíduo, Elimas, querendo distraí-lo com magias do tipo que distraem você nesses cultos de mágica e de feitiçaria. E Paulo perdeu a paciência e disse: ó, filho do diabo. Olhando para Elimas na cara, na presença do procônsul Sérgio Paulo. Ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí está posta a mão do Senhor sobre ti, e tu ficarás cego, coberto de nuvem e escuridade. Porque tu estás tomado de laço de iniquidade, de fel de injustiça. De repente veio sobre ele nuvem e escuridade, e ele, ficando cego, andava tateando sem saber para onde ia. Gente, a nova aliança, cheia de toda a graça, carrega a graça por amor aos enganados, de fazer com que esses enganadores sejam desmascarados. Para quem persistir no engano, a cara deles vai virar bunda na janela. Agora, quem quiser se converter hoje, confesse o seu pecado. Este é dia de salvação e, em nome de Jesus, eu desejo de todo o coração que você aceite esse convite. Você, meu amigo, não endureça seu coração, porque o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz e não se quebranta diante de Deus, será partido diante de Deus de repente sem que haja cura. Chega uma hora que a gente quer e não dá mais. Quantas pessoas aqui quiseram quando já não dava? Quanta gente a gente viu nesses 4 anos e meio, quase 5 de papo de graça, quanta gente morrendo na recalcitrância. Pastores, líderes, arrogantes, disciplinados pela vara que sai da boca de Deus. É que você chegou hoje e não está sabendo de histórias e mais histórias, e nós não somos propagandistas do que Deus faz. Quem quiser, vem e veja. Mas não brinque não, querido, porque nada é mais perigoso do que brincar com a graça de Deus. Brinque com a lei, brinque com o que você quiser, mas não brinque com a graça não. O amor de Deus é um perigo. O amor de Deus é um perigo. Não brinque disso. Jesus, que a tua voz na minha e que a minha voz em ti tenha provocado, esteja provocando as reações que só o Espírito Santo pode fazer. Que nenhum poder humano pode realizar, por isso eu estou tão tranquilo. Porque se alguma coisa aconteceu hoje aqui foi porque tu fizeste, e não a persuasão de homem algum. É o que eu te entrego, porque eu sei que estás fazendo. Em nome de Jesus. Vem IVTV, o canal é você.